Sou Lu Cardoso, fisioterapeuta e professora, e hoje venho compartilhar um pouco da minha vivência com o câncer de mama. Reabilite a sua vida e seja mais feliz, transformando a sua tempestade num copo d'água. Bom, quero compartilhar com vocês inicialmente como vivenciei uma das tempestades mais fortes da minha própria vida. Quem aqui nunca passou por uma grande tempestade, com raios e trovões, daqueles bem fortes e barulhentos que chegam a dar medo? Foi assim, em outubro de 2016, quando recebi o diagnóstico do câncer de mama, que eu me senti inicialmente. Então não posso nem dizer se é a pior ou talvez a melhor, pois foi através dessa grande tempestade que eu com certeza despertei e pude ter uma grande transformação. Assim, quando fazendo quimioterapia, eu tive um sonho. E neste sonho, eu estava numa praia, somente eu e o mar. Só que as ondas eram gigantes. Imaginem você num tsunami. O que me chamou a atenção é que no sonho eu tive a coragem de adentrar ao mar, mesmo tão revolto. O que eu me recordo é que, sabe quando nós vamos furar a onda, a gente se abaixa para não rolar juntamente com a água? Bom, foi assim que eu fiz. Eu quietinha me abaixei, já dentro das águas, e eu lembro que de repente tudo ficou em silêncio, mesmo com aquelas ondas muito turbulentas, eu estava em paz, eu senti aquela plenitude. E foi tão forte e significativo que ao acordar, eu me recordo até hoje, eu compartilhei com a minha mãe. E emocionada eu disse: mãe, pode vir a tempestade ou a onda que vier, o tsunami que aparecer, se eu tiver coragem, eu sei que no final tudo dá certo. E assim, eu passei a ver o meu tratamento de uma outra maneira. Imaginem eu, fisioterapeuta, ou seja, reabilitadora, e trabalhei muito com mulheres nessa situação. De repente, eu precisava de ser reabilitada. Para quem não sabe, a palavra reabilitação vem de habilitar ou ter novas habilidades novamente. Ou criar novas habilidades, por que não? Então, a partir deste sonho, que representava uma grande tempestade que eu vivenciava naquele momento, eu despertei para algo muito forte que eu quero compartilhar com vocês. E assim, como os neurônios precisam de se reconectar, precisam uns dos outros para criar uma conexão, na reabilitação também passamos por essa mesma situação. Por quê? Para que você tenha uma nova habilidade ou que você consiga essa reabilitação, precisamos de tempo. Inicialmente tudo fica muito difícil, não é mesmo? Quando você se depara com um grande desafio ou com limitações e dores, para que você consiga ultrapassá-las, é necessário um primeiro momento, uma análise, uma observação. Para a partir daí você criar novas conexões e novas formas de passar por aquele problema, pois você não é mais a mesma pessoa daquele diagnóstico. E assim, até mesmo fazendo essa analogia com os neurônios, somos na vida. Precisamos, de repente, mudar a maneira de encarar o momento presente ou criar novas habilidades e competências. No meu caso, passei por uma mastectomia. Eu precisei fazer esvaziamento axilar. E eu, que precisava das mãos para aquele trabalho braçal que é do fisioterapeuta ou do próprio professor com seus alunos, de repente me via limitada, com dor e medo. Medo de desenvolver um edema, um linfedema, e assim me impedir de caminhar da mesma maneira. Claro que hoje eu não sou a mesma pessoa, mas precisei sim criar novas maneiras e formas de continuar a viver da melhor forma possível. Aquela pessoa que anteriormente se cobrava tanto
buscava uma autoperfeição, com certeza hoje não é mais aquela. Buscando novos meios e caminhos da competência, da excelência, eu fui me modificando. E assim pude criar um método. Na verdade, esse método foi surgindo ao longo do tratamento, que na verdade ainda perdura nos dias atuais. Eu ainda estou em tratamento, através de medicamentos e injeções. Ou seja, aquela grande tempestade não mais existiu, porém vieram outras chuvas, outras tempestades, talvez até mais amena, ou a minha forma de encarar esses desafios talvez tenha se modificado. E aquela grande tempestade, muitas vezes eu enxergo como uma chuva passageira. Porque quando passamos a aceitar e a não resistir aos desafios, conseguimos sim uma melhor qualidade de vida. Estamos abertos a transformações. E por que não? A mudanças ainda mais positivas. Então, nesse método que eu criei, tem 5 passos, 5 As. Nesses 5 As, de acordo com a minha vivência pessoal e até mesmo profissional, eu pude perceber que eu pude despertar dessa maneira num primeiro momento quando eu tive aquele sonho. Claro, vivenciando dores que até então eu desconhecia. As dores de uma quimioterapia ou até mesmo as queimaduras de uma radioterapia ou as limitações de um medicamento que geram limitações articulares. Assim, o primeiro passo foi uma autopercepção do que me incomodava ou me limitava. O que me trazia dor? Seja dor física ou emocional. Primeiramente, você precisa sentir essa dor. Muitas vezes ignoramos a própria dor ou os próprios problemas. Sempre me considerei uma pessoa até positiva e com bons hábitos saudáveis de vida, buscando a inteligência emocional. Isso fazia parte da antiga Luciana. Claro que eu continuo nessa busca, neste equilíbrio. Porém, eu me abri para um mergulho ainda maior dentro de mim mesma, fazendo assim uma autopercepção, sem me preocupar com as sombras que eu ali estaria enxergando. Ou seja, no primeiro passo, a autoconsciência, perceber sim que há um problema. Porque eu sei que muitas vezes temos o problema, mas não queremos enxergar ou não nos autorresponsabilizarmos por aquele problema. Não estou dizendo que é culpa nossa desenvolvermos determinadas doenças, pelo contrário. Claro que quando temos consciência, a gente para de culpar o externo ou o outro. Simplesmente nos responsabilizamos de acordo com a maneira que vamos passar. Eu me responsabilizo sim com a maneira que eu vou enxergar aquele desafio. Porque, como eu falei anteriormente, a dor muitas vezes é inevitável, mas o sofrimento ele pode sim ser transformado. E com certeza, quando passamos dores muito fortes, como aquelas descargas elétricas dos trovões, tem dores que se tornam daquela maneira, de forma forte, aguda. Pensamos até que aquilo não vai passar, que aquela tempestade não vai acabar. Mas nós sabemos que toda tempestade, ela passa. Assim mesmo como todas as ondas, mesmo muito fortes e gigantes, elas aos poucos vão se tornando mais calmas e amenas. E até mesmo se torna a calmaria. E assim, no segundo passo, a autoobservação é observar qual área da minha vida eu preciso ressignificar ou até mesmo mudar, por que não? Será que são hábitos, comportamentos que eu preciso modificar? Modificar sim, para poder continuar a minha vida de forma mais leve, tendo ou não uma doença. Mas com certeza a doença foi o gatilho para eu perceber e observar. Observar sim se os problemas internos me facilitam ou dificultam a forma que eu vou viver. Ou se realmente são fatores externos que estão me atrapalhando a ter aquele equilíbrio desejado. Eu uma vez
eu estive pensando e compartilhei com algumas amigas o seguinte: podemos ter sim uma doença, mas não nos sentirmos doentes. E tem várias pessoas que não têm doença e se sentem doentes. Eu, naquele momento, percebi que eu escolhia, a partir daquele sonho, daquela grande tempestade, mesmo tendo uma doença, eu escolhia me sentir saudável ou buscando o equilíbrio. Então eu precisava sim de perceber e de observar para mudar. Eu sim fui muito mimizenta. Em várias situações eu me vitimizava, culpava os fatores externos, o trânsito, a genética. Eu adorava colocar a culpa no externo, no outro. A partir deste momento que eu me conscientizei que eu precisava me responsabilizar através de hábitos e comportamentos para ter uma melhor vida. Porque bastava a minha decisão de escolher o caminho. Você quer o caminho da reclamação ou do otimismo? Porque se não fosse o câncer, na verdade, talvez eu não tivesse despertado. Eu ia continuar através de outros desafios, menores ou maiores, não importa. Eu ia continuar reclamando. Então, depois que você faz a observação de qual setor que você precisa olhar e modificar, você passa a terceiro A, que seria a autoavaliação. Não sei se você sabe, mas nós da fisioterapia, por exemplo, a gente observa e depois passa a fazer a avaliação, seja da força muscular, seja do próprio movimento. Avaliamos também como que esse movimento ele está diminuído ou aumentado, está paralisado, existe alguma paralisia? Claro que a avaliação é muito mais extensa do que isso. Avaliamos até mesmo a dor, e assim eu trouxe para este método, porém para a vida. Na reabilitação da minha vida eu pude fazer uma analogia, e a avaliação da dor, ela está doendo o quanto ela dói. Porque essa dor ela pode ser empontada, enfacada, de 0 a 10, o quanto ela está doendo, ela arde. Mas que seria essa dor na minha vida? Eu não falo aqui as dores físicas que nós também vivenciamos em várias situações, mas eu digo aquela dor emocional que nos paralisa. Sabe aquela dor que você não sabe de onde vem? E quando você para e faz uma análise mais minuciosa, ou seja, uma autoavaliação, você vai no passado e percebe que crenças e traumas te limitaram. E hoje refletem na sua vida, fazendo com que você fique paralisado. Essa dor pode paralisar, te deixar fraco e com pouco movimento. Então, perceber o que acontece, o que ocorre que me paralisa, que tipo de dor que eu preciso enxergar e eu nunca quis olhar para aquilo. Sabe quando você repete aqueles padrões e você se sente cansado, você não consegue ficar animado? Quando você, entre aspas, morre aos 30 e vai ser enterrado aos 90, mas sem a consciência? Claro que está atrelado a autoconsciência, a autopercepção, com a autoobservação, para você conseguir descascar a cebola e entrar mesmo nessa autoavaliação. E foi assim, numa autoavaliação, que eu percebi as crenças que estavam me limitando, que me faziam muitas vezes reclamar demais, culpar o outro, ou até mesmo empurrar as coisas com a barriga, procrastinar. E isso com certeza refletia na minha vida profissional e pessoal, no momento do tratamento. Com certeza a sua postura perante esse desafio faz toda a diferença no sucesso do tratamento. E assim, eu fui nessa autoavaliação percebendo qual a dor que me limitava, que tipo de traumas eu vivi que me paralisavam. Sabe aquela pessoa que se cobra demais, autoestima baixa, uma autoexigência que eu nunca vi, que eu tinha comigo mesma. Eu era um general comigo mesmo que eu nunca eu conseguia atingir a meta, porque ela era inalcançável. Só que eu tive o cuidado de voltar e resgatar a minha criança. Mas o olhar para ela primeiro, porque eu percebi que eu havia abandonado a minha própria criança. E se a criança representa alegria,
Aonde estava a alegria na minha vida? Aquela alegria real, verdadeira. Então eu fui observando e avaliando. Assim, avaliei o quanto eu movimentava na vida. Eu procrastinava ou eu tinha excesso de movimento? Ou estava em equilíbrio? E assim, imaginem uma pessoa que ora estava com transtorno de ansiedade, ora desanimada, cansada. Dificilmente o equilíbrio fazia parte da minha vida. E assim, avaliamos a dor, avaliamos o movimento e a força, fraca ou com excesso de movimento. Às vezes a pessoa não enxerga a equipe que ela se encontra e atropela as coisas com impulsividade. Bom, claro que você pode fazer diversas avaliações dentro do seu próprio comportamento e de seus hábitos. E assim, parto para o quarto A, que seria o autotreinamento. A partir do momento que eu observo e avalio as questões que eu preciso trabalhar, eu fecho, entre aspas, um diagnóstico. Assim fazemos na fisioterapia, dentro da reabilitação. Se eu percebo que eu tenho falta de movimento, fraqueza e dor, ou excesso de movimento, me tornando impulsiva, até mesmo agressiva, com dores, falta ou excesso de movimento, eu vou elaborar um plano de tratamento. Neste caso, a partir do momento que eu tenho a coragem de entrar nesse mar revolto, enxergar os meus problemas e desafios, eu, de forma tranquila, elaboro uma maneira de me autotratar, através de mudanças, sim, das crenças, mudanças de hábitos e até mesmo de comportamento, hábitos de vida, seja a maneira que eu me alimento, a maneira que eu me relaciono comigo mesmo, resgatando a minha criança lá no passado. Foi assim que eu fiz. Eu pude, num mergulho interior, buscar a minha criança que estava abandonada. Ninguém tinha abandonado. Já culpei sim pai, mãe, o mundo. Porém, quando eu me responsabilizei, eu pude enxergar, voltar ao passado e trazer a alegria de volta para o momento de hoje, resgatando assim a minha criança interior, trazendo ela mais ativa e feliz. O meu adulto de hoje, resgatando e dando a mão para essa criança, fez toda a diferença na minha vida, facilitando o quarteto da felicidade. Você já ouviu falar? Quarteto da felicidade são 4 hormônios ou neurotransmissores que, ativados, nos traz bem-estar e qualidade de vida. E claro que, através da criança, esse processo facilita e muito o bem-estar e a alegria de viver. Resgatei, por exemplo, a dança na minha vida, a música, ou simplesmente a contemplação como a criança faz, a pureza e a alegria. Porque não é através da criança que a gente consegue conectar com o nosso eu divino? Com certeza essa é a base desse quarto A, que é o autotratamento ou treinamento. Assim, você vai criando novas formas e rotinas focadas e voltadas para a sua mudança interior. Pensando como está o seu físico, emocional e até mesmo o espiritual. Como que você se conecta com a natureza ou com a sua própria espiritualidade. Como que você trabalha a gratidão real e verdadeira. E assim eu fui trabalhando e criando várias maneiras e formas a partir da neurociências, como a gente precisa dessa neuroplasticidade. Lembra que eu falei dos neurônios? Nós também somos como eles. Precisamos das conexões e de forma repetida vai facilitando este processo. Inicialmente parece que tudo fica muito difícil. Depois, com a repetição, vai se tornando algo muito fácil. De repente você incorpora novas atitudes, novos comportamentos e hábitos em diversas áreas da sua vida. E assim chegamos ao quinto A, que é a autotransformação. Aquela transformação tão almejada, a partir da auto-reabilitação, a partir da autoavaliação, do autotreinamento ou tratamento. Como que você percebe que você atingiu o quinto A? Quando você percebe que as suas atitudes são diferentes das anteriores, quando você não é mais impulsivo ou não procrastina tanto, ou simplesmente se permite errar. E aqui poderíamos falar muito mais sobre isso. Mas se imagine aquela lagarta
que sai alçando voos através da sua autotransformação pela própria borboleta. Novas fases, novas dificuldades podem aparecer, novas tempestades, chuvas, ondas gigantes. Só que quando você está centrado, treinado e transformado, pode vir o que vier, você consegue vencer. Lembrando que qualquer tempestade, um dia ela passa. E assim, você pode transformar a sua tempestade num simples copo d'água, reabilitando a sua vida, se tornando ainda mais feliz. Agradeço o carinho, agradeço o convite do Palco Rosa, da nossa querida Elis Busanello, Tânia Sobral. Muito obrigada!